E se a fama fosse na verdade uma sentença de prisão? Imagine alcançar tudo o que sonhou apenas para desejar poder devolver tudo. As estrelas mais brilhantes de Hollywood muitas vezes escondiam seus arrependimentos mais sombrios por trás de sorrisos deslumbrantes. A verdade por trás de suas fachadas glamorosas vai te chocar profundamente. Judy Garland. Judy Garland era a queridinha da América, a garota com os sapatos de rubi, cuja voz podia fazer anjos chorarem. Mas por trás daquele sorriso mágico estava uma criança cuja infância foi roubada pela própria indústria que a tornou famosa. A partir dos 13 anos, a MGM controlava todos os aspectos da vida de Garland. Os executivos do estúdio a colocaram em uma dieta de café, cigarros e supressores de apetite para manter sua figura juvenil. Eles agendavam seus dias até o minuto, com alguns dias de trabalho se estendendo por 20 horas. O estúdio até designava pessoas para segui-la e garantir que ela não comesse escondido. Eles nos faziam trabalhar dias e noites sem parar, revelou Garland mais tarde. Eles nos davam pílulas para nos manter de pé muito depois de estarmos exaustos. Depois nos levavam ao hospital do estúdio e nos derrubavam com pílulas para dormir. Depois de 4 horas, eles nos acordavam e nos davam as pílulas estimulantes novamente. Aos 47 anos, quando seu corpo finalmente cedeu, ela havia tentado escapar de sua fama inúmeras vezes. Em uma entrevista comovente pouco antes de sua morte, ela confessou: "Se eu nunca tivesse visto um filme ou ouvido uma música, eu estaria bem. Eu nasci com a sensação de que algo ia acontecer comigo. A fama veio para mim muito cedo. Se ao menos eu pudesse ter esperado, eu teria ficado bem." O que torna o arrependimento de Garland tão profundo é que ela tentou desesperadamente proteger seus próprios filhos da indústria que a destruiu, mas assistiu impotente enquanto sua filha, Liza Minnelli, seguiu seus passos mesmo assim. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe criou a fantasia definitiva de Hollywood, mas em particular implorava para ser vista como uma pessoa real. A mulher cujo sorriso lançou 1000 sonhos estava morrendo por dentro de uma crise de identidade que ninguém conseguia resolver. Nascida Norma Jean Mortenson, Monroe foi transformada por Hollywood em algo que mal se assemelhava a um ser humano. Ela se tornou uma caricatura, uma projeção do desejo masculino que obliterou a mulher inteligente e sensível por trás. Ela uma vez confidenciou a um amigo: "Eu quero ser maravilhosa, mas tudo o que eles veem é essa coisa que criaram com maquiagem e figurinos." Monroe lutou desesperadamente para ser levada a sério como atriz. Ela fundou sua própria produtora e estudou no The Actor Studio com Lee Strasberg. No entanto, não importava o que ela alcançasse, o público e a imprensa se recusavam a ver além da persona de símbolo sexual. Em sua última entrevista, Monroe revelou seu arrependimento mais profundo. "A fama vai passar, e por tanto tempo eu tive você, fama. Se ela passar, eu sempre soube que era volúvel, então pelo menos é algo que experimentei. Mas não é aí que eu vivo." O que torna o arrependimento de Monroe verdadeiramente assombroso é que ela parecia prever seu próprio fim trágico. "A fama é como caviar", ela disse uma vez. "É bom ter caviar, mas não quando você o tem em todas as refeições." Na época de sua morte, aos 36 anos, a própria fama que milhões invejavam havia se tornado sua prisão, seu algoz e, em última análise, seu carrasco. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin fez o mundo inteiro rir, mas a fama transformou sua própria vida em uma tragédia que nem ele conseguia sorrir. O pequeno vagabundo que conquistou o coração da América acabou exilado do país que o tornou famoso. No auge de sua fama na década de 1920, Chaplin era, sem dúvida, a pessoa mais reconhecida do planeta. Seu personagem, o vagabundo, transcendeu barreiras linguísticas, tornando-o o primeiro verdadeiro superstar do cinema global. Mas a adoração veio com um preço que Chaplin nunca antecipou. Sua vida pessoal tornou-se propriedade pública. Cada casamento, cada relacionamento, cada opinião política foi escrutinada e muitas vezes vilipendiada. Durante o Pânico Vermelho, suas visões humanitárias foram rotuladas como simpatias comunistas. O FBI compilou um arquivo de 2.000 páginas sobre ele, e os jornais que antes celebravam seu gênio se voltaram contra ele. Em 1952, enquanto Chaplin viajava ao exterior, o Procurador-Geral dos Estados Unidos revogou sua permissão de reentrada. O comediante que fez a América rir por décadas foi efetivamente banido de retornar a Hollywood. Ele não pisaria em solo americano novamente por 20 anos. O público queria o vagabundo, não Charlie Chaplin com opiniões, ele escreveu mais tarde em sua autobiografia. "Se eu soubesse que o preço da fama seria a minha liberdade, talvez tivesse escolhido um caminho completamente diferente." Quando Chaplin finalmente voltou à América, em 1972 para aceitar um Oscar honorário, ele recebeu uma ovação de pé de 12 minutos. Mas por trás de suas lágrimas estava o amargo conhecimento de que a fama lhe custara 2 décadas de sua vida que ele nunca poderia recuperar. Elizabeth Taylor. Os olhos de Elizabeth Taylor cativaram o mundo, mas os holofotes que atraíram se tornaram uma prisão da qual ela não podia escapar. A mulher que todos queriam
passar décadas desejando ser outra pessoa. Taylor tinha apenas 12 anos quando National Velvet a catapultou para a fama, roubando-lhe uma infância normal e impondo expectativas adultas sobre seus ombros adolescentes. A MGM controlava sua aparência, seu peso, sua educação e, eventualmente, toda a sua identidade. Eles tiraram minha infância, revelou Taylor mais tarde. Fui ensinada pela MGM a ser uma estrela quando deveria estar aprendendo a ser uma pessoa. Cresci pensando apenas em ser perfeita para a câmera. Sua beleza lendária tornou-se tanto uma bênção quanto uma maldição. 7 casamentos a tornaram alvo dos tabloides por décadas, com cada relacionamento dissecado por colunistas de fofocas que a retratavam como uma destruidora de lares ou um fracasso. A imprensa a seguiu incansavelmente, transformando até mesmo sua doença quase fatal em 1961 em um circo midiático. Talvez de forma mais dolorosa, Taylor viu a indústria e o público se recusarem a deixá-la envelhecer graciosamente. O problema com as pessoas que não têm vícios, ela disse uma vez, é que geralmente você pode ter certeza de que elas vão ter algumas virtudes bem irritantes. Em seus últimos anos, Taylor expressou que, se pudesse fazer tudo de novo, talvez tivesse escolhido um caminho completamente diferente. Eu passei por tudo, querido. Sou a mãe coragem. Se eu soubesse o que a fama faria com a minha vida privada, talvez tivesse recusado aquele primeiro contrato de filme. James Dean. James Dean queria ser levado a sério como ator, mas o destino o transformou em um adolescente eterno. A estrela introspectiva que morreu aos 24 anos nunca pôde ver como sua vida poderia ter sido além da persona de rebelde que agora o prende para sempre no âmbar cultural. Em apenas 3 filmes, Dean criou uma persona tão poderosa que continua a definir a angústia adolescente quase 7 décadas depois. Mas aqueles que o conheciam insistem que havia muito mais em Dean do que os jovens problemáticos que ele retratou. Ele era um ator sério, com ambições de dirigir, um leitor voraz e alguém profundamente interessado em fotografia e corridas de automóveis. As pessoas ouviram falar de James Dean, mas elas realmente não sabem quem eu sou, ele disse a um amigo pouco antes de sua morte. Tenho medo de que tudo o que lembrarão é que morri jovem e me transformarão em algo que eu não era. Sua previsão se mostrou tragicamente precisa. Após seu acidente de carro fatal em 1955, Dean foi transformado em uma figura mitológica, um símbolo eterno de rebeldia juvenil congelado no tempo. A carreira complexa que ele esperava foi substituída por mercadorias intermináveis, pôsteres e um culto à personalidade que o reduziu a uma única dimensão. Nicholas Ray, que dirigiu Dean em Juventude Transviada, mais tarde lamentou. Jimmy queria ser lembrado como um bom ator que tinha algo significativo a dizer. Em vez disso, ele se tornou um símbolo para a juventude desiludida. Acho que isso o teria desapontado profundamente. A maior tragédia da fama de Dean não é apenas que ele morreu jovem, mas que a lenda criada após sua morte apagou a pessoa real que ele estava tentando se tornar. Grace Kelly. Grace Kelly trocou a realeza de Hollywood pela realeza de verdade, mas o final de Conto de Fadas veio com letras miúdas que ninguém a avisou. A princesa de gelo, que parecia ter tudo, passou décadas ansiando pela liberdade artística que renunciou. Kelly estava no auge de sua carreira quando se casou com o príncipe Rainier III de Mônaco em 1956. Aos apenas 26 anos, com um Oscar já na sua prateleira e colaborações com Alfred Hitchcock definindo seu legado, ela deixou Hollywood pelo que parecia ser o final feliz definitivo. A realidade se mostrou muito mais complexa. No momento em que se tornou Princesa Grace, sua carreira de atriz foi encerrada. A família real de Mônaco e seus súditos consideravam a produção de filmes abaixo de sua nova posição. Quando Hitchcock lhe ofereceu o papel principal em Marnie, anos depois, a reação pública em Mônaco a forçou a recusar. Sinto falta de trabalhar no cinema, confidenciou a uma amiga nos anos 1970. Não sinto falta de Hollywood, mas sinto falta do trabalho, do processo criativo, da colaboração. Ser princesa significa representar algo, mas não criar nada. Kelly mantinha uma face pública corajosa, concentrando-se em seus filhos e no trabalho de caridade. Mas aqueles próximos a ela notaram que às vezes ela assistia seus filmes antigos em particular, com lágrimas nos olhos pela carreira que abandonou. O que torna a história de Kelly particularmente comovente é que ela trocou uma gaiola dourada por outra. Como ela disse a um entrevistador pouco antes de sua morte, a ideia da minha vida como um conto de fadas é, em si, um conto de fadas. Fiz uma escolha que parecia certa na época, mas ninguém nunca mencionou que princesas não podem mais atuar. Montgomery Clift. Montgomery Clift foi saudado como o homem mais bonito do cinema. Mas esse mesmo rosto se tornou uma prisão da qual ele não conseguia escapar. O ator de método que rivalizava com Brando acabou se destruindo tentando viver à altura de uma imagem que nunca quis.
Antes de seu devastador acidente de carro em 1956, Cliff estava revolucionando a atuação no cinema com performances de vulnerabilidade e profundidade impressionantes. Intensamente reservado e dedicado ao seu ofício, ele rejeitava a tentativa do sistema de estúdios de vendê-lo apenas como um rosto bonito, frequentemente escolhendo papéis desafiadores em vez de sucesso comercial. O acidente de carro mudou tudo. Seu rosto, antes descrito como perfeito, foi gravemente danificado. Após uma dolorosa reconstrução, Cliff parecia visivelmente diferente e a reação de Hollywood foi cruel. O diretor John Huston comentou: "A vida de Monty foi um suicídio lento. Ele tinha o talento para ser o maior ator de sua geração, mas não conseguia conviver com o dom que lhe foi dado. Cliff tornou-se dependente de medicamentos para dor e álcool, sua saúde deteriorando-se enquanto tentava desesperadamente manter sua carreira." Em raras entrevistas, ele expressou um amargo arrependimento sobre sua fama precoce. "Eu nunca quis ser uma estrela de cinema", ele disse uma vez. "Eu só queria ser um bom ator. A fama tornou impossível andar na rua sem ser encarado, mas também impossível ser escalado para papéis onde as pessoas não olhassem." Elizabeth Taylor, sua amiga próxima, revelou mais tarde: "Monty odiava sua beleza. Ele sentia que isso fazia as pessoas perderem quem ele realmente era. No final, ele estava deliberadamente destruindo a própria coisa que o tinha tornado famoso porque achava que isso poderia finalmente fazer as pessoas vê-lo claramente." Rita Hayworth. Rita Hayworth era a mulher que todo homem queria possuir, mas a verdadeira mulher por trás da imagem não conseguia nem mesmo possuir a si mesma. A deusa do amor definitiva de Hollywood passou a vida procurando a única coisa que sua fama não podia comprar: amor genuíno. Nascida Margarita Carmen Cancino, Hayworth passou por uma transformação dolorosa para se tornar atraente para o público americano. Executivos do estúdio a convenceram a fazer eletrólise para levantar a linha do cabelo e tingir seu cabelo naturalmente escuro de ruivo para minimizar sua herança espanhola. Eles até mudaram seu nome para esconder sua etnia. "Eles me transformaram em algo que eu não sou", lamentou Hayworth mais tarde. "Os homens se apaixonam por Gilda, mas acordam comigo." Esta citação comovente referia-se ao seu papel mais famoso, revelando a desconexão entre sua imagem pública e a realidade privada. Apesar de 5 casamentos, incluindo com Orson Welles e o príncipe Ali Khan, Hayworth nunca encontrou felicidade duradoura. Cada relacionamento desmoronou sob o peso de sua fama e das expectativas impossíveis que ela criou. Os diretores queriam a deusa sedutora das telas. Os maridos esperavam uma esposa devota, e o público exigia uma fantasia que nenhuma mulher real poderia cumprir. Talvez mais tragicamente, à medida que Hayworth envelhecia, Hollywood a abandonou. A mesma indústria que havia explorado sua beleza não ofereceu apoio quando ela começou a mostrar os primeiros sinais da doença de Alzheimer, então pouco compreendida. Por anos, seu comportamento errático foi atribuído ao alcoolismo em vez da doença neurológica que lentamente destruía sua mente. Em seus momentos finais de lucidez, Hayworth teria dito à filha: "Tudo o que eu tive que fazer para ter sucesso, eu fiz. Eu me transformei para agradar os outros. Agora não sei quem sou." Errol Flynn. Errol Flynn viveu a aventura na tela que o destruiu na vida real. O maior herói de ação de Hollywood tornou-se uma paródia de si mesmo, preso em uma espiral de excessos da qual não conseguia escapar. Com sua aparência charmosa e destreza atlética, Flynn definiu o herói aventureiro em filmes como Capitão Blood e As Aventuras de Robin Hood. Mas a linha entre seu personagem na tela e sua vida privada rapidamente se confundiu, criando expectativas que nenhum homem poderia cumprir. O problema era, Flynn escreveu mais tarde, "eles esperavam que eu vivesse como Robin Hood fora do set." Quando você se torna conhecido como o homem que está sempre procurando uma briga ou o romance perfeito, você tem que corresponder. É exaustivo e, eventualmente, é destrutivo. O estilo de vida selvagem de Flynn, com bebedeiras excessivas, brigas e mulherengo, inicialmente aumentou seu apelo nas bilheterias. Os estúdios discretamente encobriram suas indiscrições, incentivando a imagem de bad boy que vendia ingressos. Mas à medida que os problemas legais aumentavam e sua saúde se deteriorava, esses mesmos estúdios se distanciaram do monstro que ajudaram a criar. Aos 40 anos, Flynn parecia décadas mais velho. Seu físico, outrora perfeito, devastado por anos de abuso de álcool e vida dura. Diretores que antes imploravam por seus serviços, agora o rejeitavam, chamando-o de pouco confiável e difícil. Em sua autobiografia, My Wicked, Wicked Ways, Flynn expressou um amargo arrependimento. "Desperdicei $7 milhões. Joguei dinheiro fora, ignorei oportunidades e vivi como se não houvesse amanhã. Agora, o amanhã chegou. E eu não estou preparado para isso." Quando Flynn morreu com apenas 50 anos, os jornais que antes celebravam suas aventuras, agora narravam sua queda com um prazer mal disfarçado, reduzindo um homem complexo a uma história de advertência sobre o preço da fama. Bette Davis.
Bette Davis quebrou o molde para as mulheres em Hollywood. Depois viu essa mesma força colocá-la em um isolamento solitário. A independência feroz que a tornou famosa acabou custando-lhe tudo o que realmente valorizava. Com seus olhos distintivos e voz ainda mais distintiva, Davis lutou contra o sistema dos estúdios por papéis significativos quando se esperava que as mulheres fossem meramente decorativas. Sua determinação lhe rendeu 2 Oscars e um lugar na história do cinema, mas também a marcou como difícil em uma indústria que preferia mulheres complacentes. Eu era a única protagonista em Hollywood que não queria apenas ser uma garota glamurosa, disse Davis uma vez. Por isso paguei um preço alto pessoalmente. Quanto mais forte eu parecia na tela, mais os homens na vida real pareciam ameaçados por mim. Sua reputação profissional de dureza transbordou para sua vida pessoal. Davis suportou 4 casamentos fracassados, com cada marido eventualmente ressentindo-se de viver à sua sombra. Sua filha, Biddy Hyman, publicou um livro de memórias mordaz, retratando Davis como uma mãe monstruosa, uma traição pública que devastou a estrela envelhecida. A ofensa final veio quando Davis, desesperada por trabalho em seus últimos anos, teve que colocar um anúncio classificado na Variety. Mãe de 3. 30 anos de experiência como atriz? Mais afável do que os rumores sugerem. Quer emprego estável em Hollywood. Em um raro momento de vulnerabilidade perto do fim de sua vida, Davis admitiu: o preço do grande sucesso é um caminho solitário. Lutei pela minha carreira quando as mulheres não deveriam lutar. Venci a batalha profissionalmente, mas perdi a guerra pessoalmente. Dada a escolha novamente, não tenho certeza de qual escolheria. Cary Grant. Cary Grant criou o personagem mais sofisticado da história do cinema. Depois passou décadas tentando convencer as pessoas de que não era real. O galã mais elegante de Hollywood era, na verdade, um garoto pobre de Bristol que nunca se sentiu digno de sua própria imagem. Nascido Archibald Leach, de pais da classe trabalhadora na Inglaterra, Grant inventou Cary Grant como uma completa ficção. Seu sotaque impecável, estilo elegante e charme aparentemente sem esforço foram o resultado de anos de estudo cuidadoso e reinvenção. A transformação foi tão completa que o próprio Grant começou a se sentir como um impostor em sua própria vida. Todo mundo quer ser Cary Grant, ele disse famosamente. Até eu quero ser Cary Grant. Isso não era apenas uma frase inteligente, mas uma confissão sobre a desconexão entre sua imagem pública e seu eu privado. Apesar de seu enorme sucesso, Grant sofria de uma insegurança paralisante. Ele passou por terapia extensiva e até experimentou tratamentos com LSD, então legais, para reconciliar a diferença entre Archie Leach e Cary Grant. Em privado, ele às vezes se referia à sua persona na tela na terceira pessoa, como se estivesse discutindo alguém completamente diferente. A filha de Grant, Jennifer, revelou mais tarde: papai me disse que sentia que estava interpretando Cary Grant por tanto tempo que não sabia onde ele terminava e Cary Grant começava. O perfeccionismo que todos admiravam na tela era, na verdade, um fardo que ele carregava todos os dias. O que torna a luta de Grant com a fama particularmente comovente é que ele se aposentou no auge de suas habilidades, afastando-se de Hollywood aos 62 anos, quando poderia ter continuado por anos. Eu estava determinado, ele disse, a descobrir se havia uma pessoa real por trás da máscara de Cary Grant, Veronica Lake. O penteado icônico de Veronica Lake a tornou uma sensação, mas depois a deixou sem lugar para se esconder quando a fama a abandonou. A loira bombástica, que inspirou milhões de imitadoras, acabou servindo bebidas para pessoas que não a reconheciam. Com seu penteado característico de franja cobrindo parcialmente um olho, Lake se tornou uma das mulheres mais imitadas na América dos anos 1940. No auge de sua fama, o governo até pediu que ela mudasse seu penteado, porque as operárias durante a Segunda Guerra Mundial estavam se machucando ao tentar manter seu visual enquanto operavam máquinas. Mas o reinado de Lake foi breve e brutal. Com apenas 1,50 m de altura e uma reputação de ser difícil no set, ela rapidamente perdeu o favor dos estúdios. Seu famoso cabelo tornou-se uma prisão, pois os diretores não conseguiam imaginá-la em papéis diferentes. Quando sua carreira vacilou, a dependência do álcool acelerou seu declínio. Na década de 1960, Lake estava trabalhando como garçonete e atendendo em um bar em Nova York. Um repórter que a encontrou trabalhando em um bar de hotel feminino descreveu o encontro. Ela me serviu uma bebida e eu não a reconheci até que ela se apresentou. A mesma mulher cuja foto havia estampado capas de revistas agora ganhava gorjetas de pessoas que não faziam ideia de quem ela era. A queda de Lake foi tão completa que quando ela morreu em 1973 aos 50 anos, ela não tinha dinheiro para um funeral. Foi necessário um diretor de funerária simpático que se lembrava de seus filmes para providenciar um enterro adequado. Em uma de suas últimas entrevistas, Lake refletiu: eu atingi o auge muito cedo e caí muito longe. Hollywood te usa e te descarta. Meu cabelo me fez famosa, mas não conseguiu me manter famosa.
Certamente não conseguia me sustentar. Eu não desejaria esse tipo de ascensão e queda a ninguém. Ingrid Bergman. Ingrid Bergman interpretou uma freira de forma tão convincente que a América não conseguiu perdoá-la por ser humana. A garota boa mais amada de Hollywood viu sua carreira implodir quando a realidade não correspondia à sua imagem na tela. As atuações luminosas de Bergman em filmes como Casablanca e Os Sinos de Santa Maria a estabeleceram como o ideal de virtude feminina de Hollywood. Seu charme sueco aparentemente saudável e beleza natural fizeram dela a namoradinha adotada da América, um status que ela nunca procurou ou abraçou. Quando Bergman se apaixonou pelo diretor italiano Roberto Rossellini, enquanto ainda era casada com seu primeiro marido, a reação do público foi de uma crueldade sem precedentes. Ela foi denunciada no plenário do Senado dos Estados Unidos como uma influência poderosa para o mal, banida dos filmes americanos e sujeita a uma indignação moral que hoje parece inimaginável. Eu nunca fui diferente, Bergman disse mais tarde. Sempre fui a mesma pessoa. Foi o público que mudou. Eles decidiram que eu era uma santa sem me perguntar. Depois me puniram por não corresponder a uma imagem que eu nunca criei. Por 7 anos, Bergman foi efetivamente exilada de Hollywood, trabalhando apenas em filmes europeus. Seu eventual retorno e vitória no Oscar por Anastasia em 1956 marcaram uma vitória duramente conquistada, mas a experiência deixou cicatrizes profundas. Em suas memórias, Bergman refletiu: minha vida esteve longe de ser perfeita, mas o arrependimento que mais me dói foi permitir que outros me dissessem quem eu era por tanto tempo. A fama me enganou, fazendo-me acreditar que eu precisava da aprovação da América. Os anos que passei tentando reconquistar essa aprovação foram anos que nunca poderei recuperar. Glenn Ford. Glenn Ford apareceu em quase 100 filmes, mas não conseguia assistir a nenhum deles. O confiável protagonista de Hollywood passou décadas escondendo um segredo que teria chocado seus milhões de fãs. Com seu charme acessível e apelo de homem comum, Ford se tornou uma das estrelas mais rentáveis da Columbia Pictures nas décadas de 1940 e 50. Filmes como Gilda, Os Corruptos e Galante e Sanguinário estabeleceram-no como um ator versátil que podia lidar com tudo, desde noir até faroestes, com igual convicção. No entanto, ao longo de sua carreira de sucesso, Ford abrigava uma insegurança paralisante. Ele não suportava se ver na tela. Isso não era mera modéstia, mas uma forma debilitante de autocrítica que lançou uma sombra sobre suas conquistas. Nunca assisti a nenhum dos meus filmes do começo ao fim, Ford confessou no final da vida. Vejo todas as coisas que deveria ter feito de forma diferente, todos os momentos em que estou fingindo. O público pode ser enganado, mas eu não. É uma tortura. Essa desconexão entre seu sucesso público e seu autodesprezo privado levou a um isolamento crescente. Ford frequentemente faltava às suas próprias estreias, inventando desculpas para evitar a tortura de se ver na tela grande. Seu filho, Peter, revelou mais tarde que seu pai ficava fisicamente doente se fosse obrigado a assistir suas performances. A fama foi a piada mais cruel, Ford disse a um repórter na década de 1980. Todos acham que é maravilhoso ser reconhecido, ter seu rosto em cartazes. Mas imagine se tornar famoso por algo que você não suporta ver. Essa tem sido a grande contradição da minha vida. O que torna a luta de Ford particularmente comovente é que tanto críticos quanto o público o consideravam um talento natural, elogiando as mesmas performances que ele não conseguia assistir. Jean Harlow. Jean Harlow inventou a loira fatal, depois se tornou sua primeira vítima. A deusa de platina original de Hollywood se tornou um conto de advertência sobre a brutal data de validade da fama. Com seu cabelo loiro platinado e sensualidade franca, Harlow revolucionou a sexualidade feminina nas telas no início dos anos 1930. Com apenas 21 anos, ela era a maior estrela da MGM, cativando o público com sua combinação única de apelo evidente e humor autocrítico. Ela não era apenas bonita, ela era engraçada, relacionável e totalmente moderna. Mas a ascensão meteórica de Harlow veio com uma pressão catastrófica. A manutenção de seu famoso cabelo platinado envolvia aplicações semanais de amônia, água sanitária e produtos químicos agressivos que queimavam seu couro cabeludo e causavam dor intensa. Meu cabelo é platinado, mas não é natural, ela brincou uma vez. Se eu fosse loira platinada naturalmente, ficaria muito orgulhosa disso. Mas nasci com cabelo castanho e é natural querer o que você não tem. O estúdio a fazia trabalhar incansavelmente, às vezes filmando 3 filmes simultaneamente. Quando ela adoeceu durante a produção de Saratoga, em 1937, os executivos da MGM ignoraram suas reclamações e insistiram que ela continuasse trabalhando. O que eles pensavam ser um resfriado era, na verdade, insuficiência renal, uma condição que poderia ter sido tratável se reconhecida mais cedo.
Harlow morreu aos 26 anos, tornando-se a primeira grande estrela feminina de Hollywood a ser Trabalhou literalmente até a morte. Em sua curta vida, ela expressou um crescente descontentamento com sua imagem. Ser uma estrela de cinema é um trabalho árduo, ela disse a um amigo. As pessoas acham que é tudo glamour. Elas não sabem que é principalmente dor de cabeça e dor no coração e uma vida solitária. Talvez mais tragicamente, em sua última entrevista, Harlow expressou o desejo de fazer papéis mais substanciais à medida que amadurecia, um futuro que Hollywood nunca lhe permitiu ter. Natalie Wood. Natalie Wood passou toda a sua vida diante das câmeras, depois morreu com perguntas que nunca serão respondidas. A Filha Perfeita de Hollywood tornou-se um conto de advertência sobre o preço de crescer em público. Wood tinha apenas 4 anos quando apareceu em seu primeiro filme, e aos 8 anos, sua atuação em Milagre na Rua 34 a tornou uma das crianças estrelas mais amadas da América. Ao contrário de muitos atores mirins, ela fez com sucesso a transição para papéis adultos em clássicos como Juventude Transviada e Amor, Sublime Amor. Na superfície, ela parecia ter escapado da maldição dos astros mirins. A realidade era muito mais complicada. Passei tanto da minha vida em um set de filmagem que às vezes me pergunto se tenho alguma identidade própria, Wood confidenciou a um amigo. Quando as câmeras param de gravar, nem sempre sei quem devo ser. A mãe de Wood era implacavelmente ambiciosa, forçando sua filha a atuar e controlando todos os aspectos de sua carreira. Como adulta, Wood lutou com as consequências psicológicas dessa exploração, confessando a sua irmã que nunca teve a chance de descobrir quem poderia ter sido fora da atuação. Em uma de suas últimas entrevistas, Wood expressou uma crescente desilusão com a fama. Quando você é uma estrela de cinema e todo mundo conhece seu nome, é difícil descobrir quem você é, além do que todos pensam que você é. Às vezes eu olho no espelho e me pergunto de quem é a vida que estou vivendo. O misterioso afogamento de Wood aos 43 anos deixou sua história perpetuamente inacabada. A mulher que viveu toda a sua vida sob os olhos do público morreu em circunstâncias que permanecem disputadas décadas depois, negando-lhe até mesmo a privacidade de uma narrativa clara sobre seu próprio fim. Rock Hudson construiu sua carreira em papéis românticos principais enquanto escondia seu verdadeiro eu do mundo. O ideal masculino supremo de Hollywood morreu revelando uma verdade que teria destruído sua carreira se ele a tivesse compartilhado no auge. Com seu porte imponente de 1,96 m, queixo quadrado e charme fácil, Hudson personificava a masculinidade americana do pós-guerra. Seus romances na tela com Doris Day criaram um modelo de romance heterossexual que definiu a era. Mas essa imagem era uma ficção cuidadosamente construída, mantida através de casamentos arranjados pelo estúdio e relações públicas incessantes. Eu criei Rock Hudson para o consumo público, ele disse uma vez a um amigo próximo. O verdadeiro eu, o eu privado, teve que ficar escondido. Você consegue imaginar como era ser chamado de homem mais sexy do mundo quando você nem pode revelar quem realmente ama? Hudson manteve a farsa por décadas, sabendo que a revelação de sua verdade acabaria instantaneamente com sua carreira. A tensão dessa vida dupla teve um enorme custo, levando a períodos de depressão e isolamento, mesmo no auge de sua fama. Quando Hudson se tornou uma das primeiras grandes celebridades a revelar que tinha AIDS em 1985, o público ficou chocado. O ideal masculino que milhões de mulheres haviam fantasiado não era quem elas pensavam que ele era. Sua ex-coestrela, Doris Day, talvez tenha resumido melhor. Meu coração estava partido, não porque ele era gay, mas porque ele sentiu que precisava fingir que não era para ter uma carreira. Em sua última entrevista, Hudson expressou tanto alívio quanto arrependimento. Passei minha vida construindo um muro para me proteger e agora que ele está caindo, não estarei aqui para experimentar a liberdade do outro lado. A fama me prendeu em uma prisão criada por mim mesma. Greta Garbo. Greta Garbo não apenas se afastou da fama, ela fugiu dela como uma fugitiva. O ícone mais misterioso do cinema passou mais anos se escondendo de sua celebridade do que realmente sendo uma estrela. Com seu rosto luminoso e presença enigmática, Garbo se tornou a atriz mais bem paga de Hollywood no final da década de 1920 e nos anos 30. Sua transição dos filmes mudos para os falados, ao contrário de muitos de seus colegas, apenas aumentou seu mistério e apelo. No entanto, no auge de seu poder, com apenas 36 anos, ela se afastou completamente de Hollywood. Eu nunca disse, quero ficar sozinha. Garbo esclareceu mais tarde sobre sua famosa frase mal citada. Eu disse que quero ser deixada em paz. Há um mundo de diferença. Essa diferença definiu o segundo ato de sua vida.
Nos 49 anos restantes, após sua aposentadoria, Garbo tornou-se quase patologicamente reservada, evitando fotógrafos, recusando entrevistas e até mudando de direção nas ruas de Nova York se avistasse alguém. Alguém que possa reconhecê-la. Amigos que a conheceram durante essas décadas descreveram uma mulher presa pela própria lenda. Ela não podia visitar restaurantes, museus ou teatros sem causar alvoroço. Interações sociais normais tornaram-se impossíveis, pois as pessoas a abordavam não como uma pessoa, mas como um ícone congelado no tempo. A história da minha vida, Garbo disse uma vez a um raro confidente, é sobre saídas dos fundos, cantos escuros e maneiras insidiosas de escapar. Isso não era mera excentricidade, mas uma tentativa desesperada de recuperar a normalidade que a fama havia roubado. Em uma de suas poucas declarações posteriores sobre sua carreira, Garbo expressou um arrependimento surpreendente. Fiquei satisfeita quando não me reconheciam. Ser famosa é uma desvantagem. Eu deveria ter tido a força para mudar completamente minha aparência e nome. Talvez então eu pudesse ter vivido. Marlon Brando. Marlon Brando revolucionou a atuação. Depois passou décadas minando seu próprio legado. O ator mais influente da história do cinema passou a ver sua fama como uma piada cósmica às suas custas. Quando Brando surgiu em Uma Rua Chamada Pecado, ele transformou a atuação no cinema para sempre. Sua abordagem crua e naturalista quebrou as convenções da atuação em Hollywood e inspirou gerações de atores que o seguiram. Através de obras-primas como O Sindicato de Ladrões e O Poderoso Chefão, ele se estabeleceu como talvez o maior ator de cinema que já existiu. No entanto, à medida que sua influência crescia, também crescia sua ambivalência em relação à própria profissão. Atuar é a expressão de um impulso neurótico, declarou uma vez. É a vida de um vagabundo. O principal benefício que a atuação me proporcionou é o dinheiro para pagar minha psicanálise. Isso não era apenas pose. Brando tornou-se cada vez mais desdenhoso de Hollywood, exigindo salários exorbitantes por trabalho mínimo, recusando-se a decorar suas falas e sabotando deliberadamente as produções. Na década de 1970, sua reputação de ser difícil era lendária, mas os estúdios ainda o procuravam porque mesmo um Brando desinteressado era mais cativante do que a maioria dos atores em seu melhor. A tragédia do relacionamento de Brando com a fama era que ele parecia genuinamente atormentado por seus próprios talentos. Se há algo que perturba o estômago, ele disse, é ver atores na televisão falando sobre suas vidas pessoais. Sempre fico surpreso com o quanto estão dispostos a revelar. Eu não conseguia suportar. Nos seus últimos anos, isolado na sua ilha particular no Tahiti, Brando raramente concedia entrevistas. Quando o fazia, expressava um sentido assombroso de desperdício. Desperdicei minha vida, meu talento. Eu poderia ter feito muito mais, mas fui muito preguiçoso, muito conflituoso. A adulação nunca significou nada para mim. Eu queria mudar as coisas, não apenas fingir. Joan Crawford. Joan Crawford lutou para alcançar a imortalidade em Hollywood, apenas para ter todo o seu legado reescrito após a morte. A sobrevivente definitiva assistiu impotente do túmulo, enquanto o trabalho de sua vida era ofuscado por um único livro de memórias vingativo. A ascensão de Crawford de uma infância empobrecida à atriz vencedora do Oscar representou o sonho americano em sua forma mais dramática. Através de pura determinação e uma ética de trabalho incansável, ela se transformou de corista à rainha das bilheterias, reinventando sua imagem várias vezes ao longo de uma carreira de 45 anos para permanecer relevante, à medida que os gostos mudavam. Eu nunca saio de casa a menos que pareça Joan Crawford, a estrela de cinema, ela disse uma vez. Se você quer ver a garota da casa ao lado, vá até a casa ao lado. Isso não era arrogância, mas uma estratégia de sobrevivência em uma indústria notória por descartar mulheres à medida que envelheciam. A disciplina de ferro de Crawford se estendia a todos os aspectos de sua vida. Ela respondia pessoalmente a cada carta de fã, mantinha casas impecáveis e construiu uma imagem de realeza de Hollywood através de um cuidadoso gerenciamento de imagem. Ainda assim, todo esse trabalho meticuloso foi amplamente apagado da memória pública por Mommy Dearest, o mordaz livro de memórias de sua filha Christina, publicado após a morte de Crawford. A representação de Crawford como uma mãe abusiva, posteriormente ampliada pela adaptação cinematográfica de culto, reescreveu efetivamente a narrativa de Crawford. Décadas de realizações artísticas foram reduzidas a cabides de arame e batalhas de sobrancelhas. O que torna a história de Crawford particularmente trágica é que ela não teve oportunidade de se defender. Em uma de suas últimas entrevistas, ela parecia antecipar o assassinato de caráter que viria. Muitas vezes me perguntei qual será o meu legado. Você trabalha tanto para construir algo significativo, mas no final, não é você quem decide como será lembrado.
A mulher que uma vez comandou a atenção de milhões morreu sozinha em seu apartamento, deixando instruções cuidadosas para um funeral que foi assistido por menos pessoas do que as que já esperaram do lado de fora de seu camarim por um autógrafo.